Fala pessoal, tudo beleza? Bora lá então fazer aí a última função do nosso é, desktop aí de muitos para muitos, que é o ativar e desativar. Vamos então implementar aqui a lógica do nosso último botão aqui da relação de muitos para muitos, tá? Como que vai funcionar então? Vamos vir aqui no nosso formulário, usuário papel, certo? E vamos clicar então no nosso botão ativar e desativar, tá? Ah, então, ele vai ativar ou desativar um elemento que já está salvo no nosso grid. Então, também a gente vai fazer pela seleção de uma linha do nosso grid, tá bom? A lógica que a gente vai arrumar então é aquela: grid view, usuário papel, ponto selected rows, ponto count, arc 0, o nosso else, ativar barra desativar. Beleza? Implementação do nosso if aqui, o que a gente vai ter então? Bom, bem simples, tá? A gente vai fazer então a recuperação do ID do papel através do quê? Daquela base que a gente tem então de seleção. A gente vai retornar então aqui, pegar a linha que está selecionada, tá? E olha só, na célula 0, a gente vai ter qual valor? Tá? A gente vai ter o ID do papel. Porque na ordem que a gente colocou aqui o nosso grid, ó, o primeiro que a gente retorna é o código do papel. Tá? Então, só que um registro na nossa relação de muitos para muitos, ela não é identificada apenas através de um atributo. Até porque se eu pego um papel só, eu posso ter mais de um usuário vinculado àquele papel. Então, além da gente selecionar o papel, a gente também tem que pegar como parâmetro aqui para a seleção o ID do usuário, tá? E ele vai estar para a gente na célula 1, a segunda célula do nosso grid, tá? Então, aqui eu tenho o ID do papel e aqui eu tenho o ID do usuário, beleza? Então, o que eu vou fazer agora? O nosso objeto usuário papel, a gente vai buscar do nosso banco de dados através de qual condição de busca? Aonde o ID do papel é igual ao ID do papel que a gente está passando e o ID do usuário, x.id usuário, é igual ao ID do usuário que a gente retornou na linha selecionada também. Tá? A gente pega o primeiro elemento dele aqui, beleza? Só vai ter um registro feito de um papel para aquele usuário. E o que a gente vai fazer aqui então? O controle é bem simples, tá? O que eu vou falar então? O valor que a gente vai colocar aqui para o usuário papel, para a data fim da vigência, que é o controle que a gente vai ter então do valor daquele registro realizado, vai ser o quê? Se o usuário papel, ponto, a data fim vigência for igual a nulo, então a gente vai colocar a data atual falando que ele vai ser desativado. Agora, e se ele já estiver desativado e eu quiser clicar naquele botão e ativar? Quer dizer que já tem uma data fim vigência registrada. Então, o que eu quero fazer é o quê? Pegar aquele usuário papel ponto data fim vigência e falar que eu vou remover aquela data fim vigência. Ou seja, ele vai voltar a ser ativo. Tá bom? Então, vamos fazer aqui a alteração, tá? Aquela mesma lógica que a gente tem também para poder fazer a modificação do nosso objeto usuário papel, mesmo que vale para os outros que a gente fez aí. Então, qual que vai ser a propriedade que a gente vai fazer a alteração? É a data fim vigência. Beleza? É esse campo que vai basicamente fazer o controle se o usuário está ativo ou não. Vamos fazer a alteração aqui a persistência no nosso banco de dados. messagebox.show. Deixa eu trazer isso aqui para cima aqui.
usuário alterado com sucesso. E a gente chama o nosso carregar grid e o nosso limpar campos. Ok? Vamos ver como é que ficou aí agora? Olha só, lá no controle de acesso, então, eu tenho esses registros realizados aqui. Deixa eu aumentar o tamanho desse formulário, porque vai ficar mais claro da gente conseguir visualizar, tá? Então, deixa eu aumentar o tamanho desse formulário aqui, aumentar o tamanho desse grid aqui também. Beleza? Deixa eu rodar ele então para a gente poder ver como é que vai ficar. Olha só, eu tenho então o usuário J. Correia e o papel dele como participante está desativado. Vamos supor então que eu quero desativar o perfil de voluntário para esse usuário. Selecionei essa linha, vou clicar em ativar e desativar. Olha só, agora às 19h32 ele está desativado. E vamos supor que eu quero desativar o voluntário e ativar o participante, que estava desativado. Clicando aqui, ele vai ativar então para o participante aquele perfil. Eu quero falar então que a Jéssica ela não vai ter perfil de participante mais. Clicando aqui, a Jéssica como participante não tem perfil. Vou desativar todos, basta selecionar e clicar no botão ativar e desativar. Quero ativar todos, basta selecionar aquele que eu quero ativar e possibilitar então através do clique desse botão, tá? Então aqui, pessoal, percebam que é bem simples a questão de N para N, 1 para N, não tem tanta dificuldade, na verdade não tem nem tanta diferença quanto em relação a 1 para N, tá? As implementações e as regras de negócio, elas vão depender muito do que você quer tratar, perfeito? Mas aqui, assim como eu tenho 2 combos aqui, eu poderia ter mais 3, mais 8, sei lá, posso trabalhar de outras formas aqui também. Beleza? E não obrigatoriamente tem que ser com combo box. Aqui eu estou mostrando para vocês um exemplo. Tudo bem? Então, assim, existem várias formas que a gente pode fazer recuperação de dados. Se a gente for pensar no conceito da usabilidade e da escalabilidade disso aqui, combo box é uma coisa interessante de se trabalhar. Pensa se eu tivesse 50 usuários e 150 papéis. Combo box aqui ficaria bem difícil de se manusear. Então, a gente tem outras técnicas que podem ser aplicadas aqui também. Beleza? Aqui é um exemplo para mostrar para vocês que a complexidade de N para N não é nem tão complexa assim de se implementar, tá bom? Então, pessoal, aqui a gente finaliza a relação de muitos para desktop. Na próxima videoaula a gente vai começar a trabalhar com a versão web. Eu vou mostrar para vocês duas possibilidades. Trabalhar com alta produtividade, que a gente perde um pouco na questão da adaptabilidade de formulários, e na alta adaptabilidade, que a gente perde um pouco de produtividade, mas fica mais dinâmica a nossa aplicação, tá bom? Então, um abraço aí para vocês e até a próxima videoaula.